Dirceu Arco Verde. A gente acabou de cruzar aí a divisa da Bahia com o Piauí. No início da nossa saída aí, da nossa viagem de hoje, nós cruzamos ali próximo de Petrolina, Pernambuco com a Bahia. E agora cruzamos Bahia com Piauí. E estamos a aproximadamente 80 quilômetros do nosso destino, sendo que o local onde a gente está indo é um pouquinho afastado da cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. A gente vai andar aí aproximadamente 40 quilômetros, entre 30 e 40 quilômetros para fora da cidade de São Raimundo Nonato, em direção à nossa base de hoje, que fica na Cerâmica da Capivara. Como eu já havia falado antes, um lugar fantástico, único no nosso país, que produz artesanato de cerâmica made in Brasil. É isso aí. Eu vou mostrar para vocês aí, além do episódio que a gente já gravou lá, algumas imagens dessa região espetacular. Vamos que vamos. Boa tarde aí do Parque Nacional da Serra da Capivara. É isso aí, gente. Chegamos. Deslocamento curto, tranquilo. Algumas cidadezinhas pelo caminho alagadas, com muita água. Mas tudo tranquilo, tudo de boa. Já abastecemos aqui em São Raimundo Nonato. E estamos aí aproximadamente 35 quilômetros da cidade. Justamente onde eu falei aqui, na Cerâmica da Capivara. Um lugar fantástico que a gente vai conhecer aí já, mostrar para vocês, na verdade, né? Porque a gente já conhece. Então vamos lá se organizar aí para a gente começar nossas atividades aqui na região da Serra da Capivara. Meu irmão, olha isso, não pode. Ela não pode ter acesso a esse tipo de refeição. Porra, uma pessoa que correu 15 quilômetros hoje já tá aí, já cuspindo fogo pelo nariz. Se eu não sentar aqui logo, não vai dar pra mim, viu? Então vamos lá, encher a pança aí. Olha isso, que lindo. Eles prepararam uma mesa toda linda aqui, ó. Uau, tô delícia. O que tem aí, Isabela? Ah, vários legumes. Acho que aqui é franguinho. Olha, carne de panela, Maurício. Nossa, olha isso aqui, ó. Abóbora. Abóbora, né? Farofinha, macarrão, arroz, feijão preto. Aí, você não tem um prato desse aqui, ó. Lindo. E a cerâmica toda da Serra da Capivara. Buenas tardes, da Serra da Capivara. Chegamos agora em definitivo no nosso quarto. Então vamos lá conhecer a nossa suíte aqui na Cerâmica da Capivara. E é um quartinho de respeito, viu? Todo com decoração aqui da Serra da Capivara. Cama de casal. Olha aí que beleza. Frigobar. Ar condicionado. E aqui a gente tem uma pia aqui, ó, uma cuba da Serra da Capivara. E também os azulejos aí, ó, todos personalizados da Serra da Capivara. Tudo feito aqui na cerâmica. Sensacional. É isso aí, ó. Chegou a hora aqui, ó. A hora da verdade para Isabela. Estamos aqui na porta da lojinha da Cerâmica da Capivara. E a Isabela vai dar uma olhada aqui. Da outra vez ela fez um estrago. E o bom aqui é que a gente despacha direto para casa. Então vamos lá dar uma olhada no trabalho de cerâmica made in Brasil aqui dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara.
Bom dia aí, da Serra da Capivara. Acordando aqui com as maritacas, os passarinhos. É uma sinfonia, viu? Vamos lá pro café. Já estamos aqui no café da manhã, nessa tranquilidade aqui da Serra da Capivara. Olha aí. O tempinho deu uma melhorada de leve, mas é aquilo, né? Chegamos aqui na época de chuva, na época em que essa região fica toda verdinha, que cai muita água durante pouco tempo, mas é uma oportunidade única ver esse lugar aqui completamente diferente do que ele realmente é, bem verdinho, com muita vida. Olha aí o menu de hoje, ó. Café com leite quentinho, pãozinho, ovo mexido, tapioca completa. Isabela já tá aí, ó, tentando repor as energias que ela perdeu ontem. E o solzinho chegou a aparecer agora aqui, muito discreto, mas nem é o nosso objetivo. Viemos aqui para ver o verde na Serra da Capivara, coisa rara, período curto. Então vamos lá, já já a gente começa aí nossas atividades de hoje. Estamos aqui na trilha do Boqueirão da Pedra Furada. Já já nós vamos conversar aqui com o Rafael e dar início aí a essa história. Recapitular um pouquinho, né, dessa história aí e voltar um pouquinho no tempo aí na expedição Sertões 2021. Esse lugar aqui é um lugar muito especial, espetacular e de uma importância insana para o Brasil e até mesmo para o mundo. Então vamos lá, dar um mergulho aqui e nessa explosão de história e de natureza também, principalmente nessa época agora, né? Quando a gente veio aqui, a gente veio da outra vez na época de seca extrema, que é grande parte do tempo esse, né, o clima daqui. Mas agora, devido a esse desvio aí, né, da expedição do litoral, a gente chegou aqui numa época de muita vida, né, de muito verde, muita chuva, mas que não vai atrapalhar em nada, né, a beleza desse lugar. Inclusive ele fica mais bonito quando ele tá assim, todo verdinho, cheio de vida. Vamos lá. E mais uma vez eu tô aqui com o meu camarada Rafael. Para quem não viu aí o vídeo da expedição Sertões aqui na região da Serra da Capivara, eu lhe apresento aqui o Rafael. Para quem já viu, já conhece um pouquinho da história da região. E, como eu havia falado, a gente estava no litoral e desviou o nosso rumo, desviou a nossa viagem pelo litoral, para passar aqui, dar um abraço nesse cara, rever algumas histórias e botar pontos em alguns is que ficaram faltando aí durante a expedição dos Sertões. Durante aquela pandemia, muita coisa fechada, a gente acabou não conseguindo fazer certas imagens aqui,
principalmente do Museu da Natureza e do Museu do Homem Americano. Então retornamos aqui, vamos aproveitar aí a companhia do Rafael, que vai novamente dar explicações, né, e dar esclarecimentos sobre essa infinidade de acontecimentos, de coisas importantes do nosso Brasil. E estamos aqui no boqueirão, né, da Pedra Furada. E o Rafael vai dar aí uma nova introdução para a gente se situar e seguir viagem aí, embarcando nesse mundo dos museus aqui da Serra da Capivara. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos pela essa revisita. Se tornaram embaixadores do Parque Nacional Serra da Capivara. Os turistas estão vindo pela divulgação desses vídeos. E aí a gente agradece muito porque o brasileiro passa a conhecer esses Brasis dentro do Brasil, sobretudo de forma muito especial, que nós estamos aqui no berço da origem do homem na América, que é a nossa Capela Sistina da pré-história. Então, daqui temos toda uma informação que é baseada em mais de 10 anos de pesquisa científica, que reformulou a nova teoria da chegada do homem na América, e daí, portanto, a teoria de Clovis, que era proposta dentro de uma teoria clássica de 12 mil anos atrás para o povoamento na América, mas os nossos achados arqueológicos na Toca do Boqueirão da Pedra Furada reformularam uma nova teoria dessa chegada do homem na América dentro dessa possibilidade transatlântica África-Brasil, e daí, portanto, nós estamos nesse berço da origem do homem na América há mais de 100 mil anos, onde esses primeiros brasileiros que aqui estavam. Daí, portanto, com essas novas tecnologias que vêm surgindo, nós temos também na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, que é o bloco testemunho, que é um banco de dados, como vocês podem verem aqui, que à medida que surgem novas tecnologias, elas podem mudar os novos rumos e dar uma nova proposta para ser repensada sobre até mesmo sobre essa possível rota de penetração transatlântica África-Brasil, e também com novas tecnologias, novas perguntas podem surgir. E daí, portanto, nós temos aqui o bloco testemunho e temos essa maior galeria de arte rupestre do planeta, que testemunham um povo alegre, um povo em contato com a natureza, em harmonia com a natureza. Animais, faunas fantásticas, caranguejos, jacaré, lhamas, e até mesmo podendo identificar outras espécies de animais, que você pode ver isso no Museu da Natureza, acompanhar justamente como o clima ele é determinante para todos nós e que dá essa possibilidade de se repensar o que é que nós estamos querendo com o nosso planeta no Museu da Natureza, sobretudo com esses biomas, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, que apresenta o Museu da Natureza como uma das maiores quantidades de espécies de planta, até mesmo maior do que o continente europeu. Daqui, portanto, seja bem-vindo à Toca do Boqueirão da Pedra Furada.
Então, Rafael, mas você estava falando que esse lugar aqui, ele revolucionou, alterou todos os estudos que os gringos andavam fazendo aí durante muito tempo, né? Acho que os europeus, não sei se os americanos. Qual é essa teoria antiga aí que foi toda por água abaixo? Então, essa teoria Clovis, na verdade, é uma teoria proposta há 12 mil anos que a América poderia ter sido povoada não mais do que há 12 mil anos atrás. Mas isso era a teoria Clovis norte-americana, tá? Mas aqui, então, pela escola europeia, pelos achados arqueológicos pela escola francesa, então nós temos uma nova técnica de escavação arqueológica em que se deixa um testemunho no local. Então, a partir disso, quando se surgem novas tecnologias, pode obter uma nova resposta. Mas a teoria Clovis, ela foi por água abaixo, na verdade, até porque eles hoje têm sítios arqueológicos mais antigos do que Clovis, e isso já está podendo ser repensado, e a teoria aqui que nós temos, que é a transatlântica, já é nova pesquisas com avanços tecnológicos que dá essa possibilidade de, há 100 mil anos atrás, o homem poder ter estado aqui. E aqui nós temos no Museu do Homem Americano, conforme nós vamos vermos isso e visitarmos, e ver os vestígios mais antigos das pedras lascadas e fogueiras encontradas nesse sítio arqueológico. Então foi de 12 mil anos para 100 mil anos no mínimo. No mínimo, porque aqui também a gente tem assim testemunhos dessas camadas arqueológicas bem preservadas e bem conservadas. Isso pode aumentar muito. Pode aumentar mais, porque à medida que surgem novas tecnologias. Então isso, o avanço tecnológico ele é contínuo. Então à medida que surgem novas tecnologias, podemos obter novas respostas com isso. Até mesmo eles lá voltar a escavar sítios arqueológicos mais antigos do que 12 mil anos, obter novas respostas e aí então validar aquilo mesmo que eles antes acreditavam e repensar numa nova possibilidade para o povoamento na América. E por isso está tudo aqui preservado, coberto com plástico, tudo pronto para as novas pesquisas. Exatamente. Na verdade, isso aqui é um banco de dados. Isso não foi mexido, isso está intacto. À medida que surgir no futuro, como vem surgindo cada vez mais tecnologias, só obtém uma nova resposta. Que trabalho espetacular. E daí a importância desse lugar, não só para o Brasil, né, para o planeta. Exatamente, porque isso que, na verdade, e não é porque, sobretudo para o Brasil, não é porque a Serra da Capivara é um patrimônio da humanidade e nem é porque é mais um outro parque nacional como os parques nacionais no Brasil. Trata-se de um documento de país, um documento de nação. Olha, você está nesse momento aqui, justamente onde nós estamos, é um luxo poder estar no berço da origem do homem, na América, só para você. Mas isso aqui é o original. Maurício, para visitar na Europa pintura rupestre, você tem que visitar grutas que são réplicas. Não se visita o original na Europa. Réplicas. No Brasil, na Serra da Capivara, nós estamos tendo esse luxo de visitar o original. Então isso é uma coisa ímpar, muito singular, dentro de um turismo arqueológico, científico e cultural, que é proposto para um país, numa região como nossa, dá uma nova oportunidade de saída, de dignidade para as pessoas, gerando emprego e renda para a nossa região. É isso aí, gente. Acabamos de chegar aqui na porta de um dos lugares que a gente ficou devendo aí da outra vez, o Museu da Natureza. A gente está aqui na porta com o Rafael e depois dessa introdução
espetacular que ele deu ali no boqueirão da Pedra Furada. O Rafael vai falar um pouquinho para a gente do que nos espera aqui dentro desse museu. Então, pessoal, o Museu da Natureza tem essa proposta de mostrar como o clima ele é determinante para a fauna, a flora, sobretudo também para a geologia. É um grande encontro disso e mostra justamente o estado do Piauí quando ele era um encontro da floresta amazônica com a Mata Atlântica, com rios caudalosos que passavam nessa região. Uma fauna riquíssima, preguiça gigante com 8 metros de altura, urso brasileiro, espécies de cavalo hipídeos. Então toda uma fauna riquíssima de uma floresta tropical, de encontro de biomas dentro dessa região. Mas aí, como o clima ele é determinante, aí tem o surgimento da caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, que aqui se apresenta nessa região, que ele é justamente um parque nacional também de domínio de caatinga que nós temos aqui. Então se resume tudo isso numa grande amostra que nós temos aqui na nossa região. Então, Rafael, aqui antigamente não era caatinga, isso aqui era um outro bioma. Exatamente, até o Piauí ele é o meio termo geográfico, é o meio norte, era o encontro da floresta amazônica com a Mata Atlântica. Então quando nós temos sítios arqueológicos paleontológicos que são descobertos ursos brasileiros, preguiça gigante com 8 metros de altura, tigre dente de sabre, lhamas, tudo uma fauna muito rica, como o tatu gigante também. Então essa caatinga, esse bioma hoje, ele não daria sustentação, alimentação para toda essa fauna. Então é uma fauna riquíssima, também dentro de um ambiente riquíssimo, que é uma floresta tropical, com muitas folhas, com muito alimento para toda essa fauna que viveu aqui nessa região, que é encontrada, sobretudo, esses vestígios nas escavações arqueológicas em sítios paleontológicos. E aqui também existe a possibilidade daqui ter sido fundo de oceano? Exatamente, é um encontro da bacia sedimentar do Piauí com a bacia do São Francisco. Então, justamente essas rochas sedimentares, que é o maior testemunho disso, é justamente esse encontro dessa grande depressão periférica, dessa bacia sedimentar, por volta de 650 milhões de anos atrás, e aí então 350 milhões de anos atrás, toda essa cadeia de sedimentos compactada, consolidada, soergueu, fazendo com que o mar recuasse hoje para onde é o litoral atual, e essa cadeia de montanha sedimentar e rochas salgadas que a gente tem aqui, que são as rochas areníticas, rochas sedimentares. Somente um povo próspero, instruído, que conhece o valor da natureza, sabe respeitar a herança cultural do seu passado. Estamos preservando tudo isso num lugar lindo e mágico, que é um grande convite para você vir conhecer aqui na Serra da Capivara, no Piauí.
Museu do Homem Americano ele resume 40 anos de pesquisa na região, pesquisas arqueológicas, e o Museu do Homem Americano, do primeiro homem na América, são justamente esses vestígios que tem encontrado através desses trabalhos arqueológicos, e aí apresenta aqui no Museu do Homem Americano as técnicas e as formas de sepultamento, como também a parte da pintura rupestre, que é o estilo, a técnica, como elas foram elaboradas nessa região, fazendo de um grande e maior acervo de arte rupestre no planeta. São mais de 40 mil pinturas rupestres que você vai desvendar tudo isso, um porquê, uma razão e o qual vai se questionar sobre isso. Mas os estilos e as técnicas, os materiais arqueológicos, os instrumentos de caça, as pedras lascadas, os tipos de lascamento, é uma grande evolução desde a chegada do homem branco até o homem há 100 mil anos atrás, desses vestígios mais antigos aqui no Museu do Homem Americano.